Gente, sabe aquele desespero quando a data provável da sua menstruação tá chegando e não tem nem sinal de acontecer? E aí depois passa essa data e você não menstruou aquele mês. Não fica uma coisa que a gente não sabe o que tá acontecendo? Hoje a gente vai falar tudo o que pode acontecer quando a nossa menstruação atrasa. Vamos junto? A gente normalmente acompanha o ciclo, né? Faz tabelinha, tem aplicativo, anota no papel, aquela coisa toda, pra gente ter noção do dia que a gente vai menstruar. Quando a gente tá no período de tentativas, isso é uma coisa muito mais constante, né? Que a gente faz com muito mais fervor, porque aí a gente fica querendo que a menstruação atrase, né? Mas sempre que a menstruação atrasa é porque eu tô grávida? Não é. Né? Infelizmente não é. Tem 1 milhão de coisas que pode acontecer e a gente vai falar aqui sobre as principais, tá? Então, número 1, e não menos importante, acho que é o mais principal e o que mais acontece, né? Até que se prove o contrário, uma mulher com menstruação atrasada está gestante. Então, a primeira coisa, a coisa mais comum é a gravidez. Então, diante de uma situação dessa, acho que o primeiro passo que vocês têm que fazer sempre é fazer um teste de farmácia que seja. Hoje os testes de farmácia são extremamente sensíveis e eles captam uma quantidade de hormônio muito pequena, né? E para detectar essa gestação muito no começo. Então, primeira coisa, atrasou a menstruação, vou fazer um teste e vou ver se eu tô grávida. Tô grávida, lindo, maravilhoso, parabéns, vai pro pré-natal. Não tô grávida, e aí? O que pode acontecer? Então, a gente vai falar 3 situações muito importantes, tá? Tem muitas outras, mas não dá tempo de falar todas aqui no vídeo. Então, a gente vai falar das 3 principais e do que geralmente é mais, tem mais incidência, né? O que a gente mais vê no consultório. Número 1, a SOP, né? A síndrome dos ovários policísticos, então ela tem uma característica de espessamento do folículo ali, então o óvulo ele é recrutado, ele vai desenvolver, só que a cápsula do ovário ela fica tão grossa que ele não consegue terminar o desenvolvimento e romper para ovular. Então, a principal característica da SOP é a anovulação. Se a gente não ovula, a gente não menstrua, tá? Então, primeira coisa que a gente tem obrigação de investigar numa paciente que está com uma menstruação atrasada é a síndrome dos ovários policísticos. Sempre lembrando que não é simplesmente ter cistos no ovário que vai fazer esse diagnóstico. Ele é muito mais complexo do que isso, tá? Então, SOP, primeira coisa que a gente tem que olhar. Segunda coisa, e não tão menos importante, tireoide, gente. Tireoide descompensada, batata para descompensar a menstruação, tá? Então, níveis muito altos de TSH, né, que é o hormônio que o cérebro produz para estimular a tireoide a produzir os hormônios dela, o T3 e o T4, a gente tem a anovulação por bloqueio hormonal, né? A tireoide, ela bloqueia um hormônio que é produzido pertinho ali, no mesmo local onde é produzido o TSH. Então, se ela está em muita quantidade, ela vai diminuir a produção do outro hormônio e aí a paciente fica sem ovular, tá? Então, isso é muito importante. Terceira coisa, né, é a hiperprolactinemia. A prolactina é o hormônio que a gente produz quando a gente está amamentando, né? E quando a mulher está amamentando, antigamente falavam que a amamentação era até um anticoncepcional e tudo mais. Então ela não ovula, né? Geralmente não ovula. Óbvio que quando a amamentação fica mais... diminui um pouco a intensidade, né? Eu posso voltar a ovular. Por isso que a gente fala para as pacientes não acreditarem 100% nisso, mas é uma coisa que com certeza ajuda, né? Então, quando o aumento da prolactina se dá por um motivo qualquer, pode ser por conta de um tumor hipofisário, pode ser por conta de uma desregulação hormonal mesmo, né? Eu tenho a anovulação também, eu não ovulo. Então, 3 coisas, tirando a gestação, que é a quarta, que a gente tem que olhar para essa paciente que está sem menstruar. Então, a SOP,
a função tireoidiana e a dosagem de prolactina sempre em repouso, porque a prolactina pode aumentar, qualquer movimento que a gente faça pode aumentar a prolactina, tá? Então prestem atenção, tudo isso tem tratamento, é só a gente descobrir, né, fazer os exames necessários, dosar os hormônios, avaliar as necessidades de ajustes, né? A SOP ela é muito mais metabólica, a tireoide pode ter envolvimento metabólico também, porque a tireoide é quem comanda todo o nosso metabolismo, então ela pode estar descompensada por conta de outra descompensação do nosso metabolismo, então a gente tem que olhar para tudo isso e ajustar tudo que tem que ser ajustado para que essa paciente volte a menstruar normalmente. Eu sempre falo isso e é uma coisa muito importante para vocês terem na cabeça. A mulher nasceu para menstruar. Obviamente que ela pode suspender a menstruação porque ela não quer menstruar ou porque ela precisa parar de menstruar por conta de algumas doenças, mioma, endometriose, às vezes a gente suspende esse fluxo. Mas uma mulher saudável, ela precisa menstruar todo mês. Isso é obrigatório. Tá? Ela pode suspender, aí ela não tá menstruando porque ela não quer. Mas se ela não tiver tomando nada, tiver normalmente, ela precisa menstruar todo mês, senão, com certeza, tem alguma coisa errada pra gente ver. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima.